Olá, meu nome é Dani Padalino e hoje eu vou apresentar para vocês uma receita de um peixe Gravilax com avocado e ovas de rosas. 250 gramas de filé de tilápia fresca, 20 gramas de sal grosso, 40 gramas de açúcar, 10 gramas de pimenta do reino em grão, um tomate sem pele e sem sementes, um quarto de cebola roxa, um quarto de avocado, uma colher de sopa de azeite, um limão siciliano, raspas e casca e uma colher de sobremesa de cebolinha verde picada, 30 ml de xarope de rosas, 10 ml de água de rosas, 3 gramas de alginato de sódio, 5 gramas de cloreto de cálcio, 50 ml de água, flores comestíveis para decorar. Vamos lá. Aqui eu estou usando um filé de tilápia, mas pode ser qualquer peixe fresco, desde que ele seja um peixe mais firme. Pescada cambucu, salmão, atum, tilápia. Aqui eu estou usando a tilápia. Então, o Gravilax, ele é um método de cura, onde nós vamos cozinhar esse peixe a frio. Da seguinte forma, eu preciso de uma boa porção de açúcar, tá? E a metade dela de sal grosso, sempre nessa proporção, 100% de açúcar, 50% de sal grosso. Eu misturo as duas quantidades de açúcar e de sal grosso, acrescento raspa de limão siciliano e pimenta em grãos. Aqui eu posso acrescentar também alguma erva aromática fresca, hortelã, dill. Aqui no caso não vou usar nenhum tipo de erva, tá? Sempre importante considerar que esse peixe vai soltar um líquido, uma água, tá? Ele vai desidratar. Então aqui eu estou mostrando para vocês num prato, para ficar mais fácil de visualizar, mas sempre lembrar que precisa de uma vasilha um pouco mais funda. Então aqui o que eu preciso? Uma camada dessa mistura embaixo do peixe, uma camada dessa mistura em cima do peixe. Quanto mais alto o filé, mais demora para ser feita a cura, tá? Então aqui eu tenho o primeiro passo de um Gravilax. Qual que é o próximo procedimento? Um filme plástico, geladeira. Eu preciso de pelo menos 48 horas para eu ter um bom Gravilax. Quanto mais alto o peixe, mais tempo para ele atingir toda a cura por dentro. Então, olha, aqui eu já tenho o meu filé de tilápia lavado, tá? Bem lavado. E agora eu preciso cortar em cubos. Lembrando que ele fica muito firme para o corte depois de curado, tá? Depois da tilápia picada, nós vamos misturar o tomate sem pele e sem semente, o avocado, cebola roxa, azeite e cebolinha verde. Como esse peixe já ficou muito tempo imerso no sal grosso com açúcar, provavelmente ele não vai precisar de sal, mas é sempre bom dar uma ajustada, tá? E se preferir também um pouquinho mais de pimenta do reino, aí já vai do gosto de cada um. Ok? Então aqui eu tenho o tartar de salmão. Finalizo com as raspinhas de limão, nunca o suco, para o peixe não perder a textura. E aqui eu vou falar um pouquinho das ovas que nós vamos servir junto com esse tartar. A gente já pode reservar. Bom, nós vamos falar um pouquinho da esferificação básica, tá? Aqui eu tenho uma quantidade de xarope de rosas,
alginato, normalmente 1%, e tem um pouquinho de água de rosas. Por que eu misturei xarope de rosas com água de rosas? Porque o xarope ele é muito espesso, ele é muito grosso. Quando a gente coloca o alginato, que a gente bate, isso vai virar quase uma geleia, né? Porque ele é um espessante. Por isso eu uso junto a água de rosas, para que ele flua na hora de fazer as esferas, tá? Que nesse caso nós vamos fazer um caviar de rosas. Então, o primeiro passo é liquidificar, sempre no liquidificador ou no mix, ou no liquidificador ou no mixer. Eu preciso misturar bem esse alginato e deixar descansar. Segundo passo, eu preciso misturar água, de preferência mineral, com cloreto de cálcio, tá? Então, alginato só de cloreto de cálcio. Esse já eu não preciso misturar com mixer. Seria muito mais interessante se pudesse fazer isso, senão ele dilui muito mais fácil do que o alginato. Então aqui eu tenho mais ou menos na proporção de 0,5 a 0,6%. Então sempre faz essa conta com a quantidade de líquido que você tem. Então aqui eu tenho o cloreto de cálcio. O terceiro passo, uma água limpa, para tirar o sabor residual do cloreto. Depois de descansados os ingredientes, eu tenho aqui uma pipeta comum, tá? Mas pode ser feito com uma seringa também. Então é sempre nessa sequência. Aqui eu tenho a mistura com o alginato e aqui eu pingo as minhas bolinhas para fazer o caviar, tá? O que acontece? O alginato em contato com o cloreto, ele cria uma película em volta e ele continua molinho por dentro, líquido por dentro, por isso que dá essa impressão de caviar. Bateu aqui no cloreto, eu preciso lavar. Então é aonde eu vou jogando essas bolinhas na água. Eu só posso usar essas bolinhas depois de lavadas, tá? Então as ovinhas prontas, tá aqui, escorrendo. E agora vai preparar. O uso dela é imediato, tá? Se ela ficar, ele estraga, não estraga, mas ela vai ficando cada vez mais gelatinosa, porque o alginato continua agindo, então ela fecha como se fosse um saguzinho. A única coisa, agora eu vou montar. Então como é que eu sirvo aqui? Eu sirvo como um finger. Agora, para finalizar, vem todo o charme do nosso tartar, que são as ovas de rosas. Essa mistura do agridoce é bem interessante nesse prato, com o perfume da rosa. E aqui um charme, um toque de uma flor comestível, que é a calachuê, que eu estou usando hoje. Mas uma flor que fica muito interessante também é a flor de borago. Prontinho. Tá pronta a nossa receita.